Muito boa noite a cada um de vocês. Um grande prazer ver todos vocês por aqui nessa noite mais do que especial que a gente tem aqui o orgulho de ter a presença do Daniel Grespan, um amigo meu, um parceiro aí de muitos anos aí fazendo desenvolvimento de fornecedor na Toyota. Ele sempre trabalhou no departamento de qualidade, hoje gerente geral da Toyota, no departamento de qualidade. É um orgulho muito grande a gente receber o Grespan aqui para bater esse papo que vai ser muito legal. A gente estava conversando um pouquinho antes de abrir e tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, Grespan, por gentileza, faz as suas considerações iniciais aí, se apresenta para o pessoal. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiro de tudo, queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É a primeira desse ano, então também agradecer a presença de todos e espero que todos tenham passado aí um excelente final de ano e que estejam principalmente bem de saúde, né, nessa fase aí que a gente ainda tá terminando, né, se tudo der certo aí, mas espero que estejam todos bem. Então, meu nome é Daniel Grespan. Para quem não me conhece, aí eu sou lá da Toyota, estou há 18 anos lá já. Hoje eu ocupo a posição de gerente geral do departamento da qualidade, então, qualidade corporativa, né? Divisão da qualidade. Mas eu trabalhei muitos anos, como o Borgomoni falou, na qualidade da parte de manufatura, né? Controle da qualidade. Então, hoje a gente teve essa pequena mudança aí, mas continuamos com as raízes. E é isso, estou aqui hoje muito feliz para aprender com vocês aí e dividir um pouquinho também da minha. Maravilha, muito bem. Gratidão, Grespan. Maravilha, Yoshida. Vai lá, faz as considerações iniciais, se apresenta para o pessoal. Então, Grespan, por estar sempre apoiando o nosso propósito de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento que essas pessoas acabem, né, gerando frutos, né, resultados para as nossas empresas. Eu também trabalhei 18 anos na Toyota, né, junto com o Borgomoni, mais o Grespan, né, de experiência aplicando o sistema Toyota, nós temos 70 anos nesse nosso bate-papo de hoje. Né? Então, gratidão imensa, né, a todos que estão aqui nos apoiando, né, tentando se desenvolver, tentando aprender e que têm interesse em desenvolver o nosso país. Então, o Yoshida trabalhou 18 anos na Toyota, com 5 anos de treinamento no Japão, e com alguns gaps que eu tinha na parte emocional, né, até de comunicação. O tema de hoje é comunicação humanizada, né? Então, gestão humanizada. Então, eu desarmonizava com o ambiente, né? E isso, com todo o progresso que eu tive, com todos os treinamentos que eu tive no Japão, eu podia ter progredido mais, mas infelizmente na época não estava pronto ainda, né? E, graças a Deus eu pude evoluir, estou melhorando, tô junto com o Borgomoni agora, estamos com linha emocional, trabalhando, né, para as pessoas não perderem oportunidades, perderem o timing, né, da sua vida pessoal, profissional, né, evitando, né, grandes perdas, né, e lamentações, né, oh, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né, e o tema de hoje, né, está todinho ligado com o sucesso ou fracasso na nossa carreira. Se a nossa comunicação não é boa, com certeza o potencial de resultados que nós temos vai diminuir muito, como, né, através das perdas de vida não ter feito uma comunicação muito boa. Então, gratidão a todos e contem conosco, né, nesse processo de aprendizado, né, e de desenvolvimento, né, das suas equipes, né, através dos treinamentos e também com as consultorias. Gratidão a todos. Maravilha, gratidão Yoshida, gratidão Grespan, gratidão a todos vocês que estão aqui compartilhando com a gente essa live mais do que bacana aqui nessa noite de hoje. Eu sou o André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, e eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu dediquei muito à parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística, e aí cheguei a me tornar terapeuta e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí depois de 12 anos que a gente não se via. E junto a gente está construindo linha emocional. E o que é essa história aí de linha emocional, misturar a parte técnica com parte emocional? É porque a gente, nesses 47 anos aí do Yoshida e do Borgomoni, a gente percebe que
a gente já tem, normalmente, as falhas de implementação das técnicas do Lean em qualquer empresa ocorrem porque as pessoas são deixadas de lado, as emoções das pessoas são deixadas de lado. E isso atrapalha demais, porque começam a gerar forças contrárias à implementação. Vou explicar um pouquinho melhor, vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando alguém vai receber uma função, ele recebe essa função e na hora que ele está recebendo, ele entende que o gestor está sacaneando ele, fala, puta, tá passando essa história aqui, passando esse negócio, mas caramba, podia mandar lá para o estagiário, podia mandar para qualquer um, ficar mandando para mim, tá me ofendendo. Tá me ofendendo, né? Tá me ofendendo. Essa pessoa ela está se sentindo absolutamente excluída do grupo. Ela está se sentindo excluída do grupo. E quem se sente excluída do grupo, mais do que não fazer a atividade que ele deveria, joga contra. Por que joga contra? Entende só. Porque se esse grupo se dá muito bem, a pessoa que foi excluída não fez falta nenhuma. Agora, se esse grupo se dá mal, essa pessoa fez falta sim. Ela vai falar assim, agora vocês me excluíram, agora vocês vão ter que vir aqui eu falei, vocês vão ter que vir aqui pedir o meu retorno. E aí a pessoa se sente afagada, se sente abraçada, né? E isso é normal. Melhor que as outras, né? Melhor que as outras. Então, isso é absolutamente normal, muda de pessoa para pessoa, apenas conforme a maturidade, um pouco mais ou um pouco menos, mas isso é em todo mundo, faz parte do ser humano. Todo mundo quer se sentir importante. Agora, entendendo isso e aplicando as técnicas da parte emocional, na hora de que esse gestor vai passar a instrução para esse colaborador, ao invés de simplesmente passar a instrução e aguardar o resultado, ele vai chegar para esse, olha, fulano, estou te passando essa missão aqui porque você tem as características A, B e C. E essas características são fundamentais para o sucesso dessa atividade. Por isso eu confio em você a essa atividade, porque essa atividade é muito importante para o grupo como um todo, fundamental para o sucesso da equipe total. E na hora que a pessoa se sente assim, ela se sente abraçada, ela se sente pertencente ao grupo. E quando a pessoa se sente pertencente ao grupo, ninguém precisa mandar ela fazer nada, porque aquela atividade se torna importante para ela. E sendo importante para ela, ninguém precisa mandar, ela faz e pronto. E aí aquelas forças contras de querer jogar areia, de querer fazer com que o projeto não se dê bem, se tornam todas a favor, e aí o sucesso do projeto é muito mais tranquilo. Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês para a nossa apresentação de hoje, gestão humanizada, gerando resultados, né, com o Daniel Grespan, gerente geral da Toyota de qualidade. Então, vamos aqui, né, hoje nós somos a Winners Alliance, né, que é a junção da Caicaco Pro com a Aquila Transformação Humana. O Grespan sempre dá risada quando ele vê essa foto, porque ele me viu maior que isso até. Ele olha assim e fala, nossa, olha o tamanho do Borgo. O bicho comia uma pizza inteira, cara. É isso aí. E, então, essa transformação que eu fiz em mim também ajudei a fazer uma série de pessoas, não foi apenas o emagrecimento, mas sim a mudança do autoconhecimento que eu fiz em mim, ajudei a fazer uma série de pessoas, entre elas o Yoshida, que não perdeu peso, mas perdeu uma tonelada aí de correntes, né, de crenças limitantes, tinha vários problemas emocionais que me atrapalhavam bastante, e graças a Deus, tudo limpinho agora, pronto para a batalha, né? Gratidão. É isso aí. Estamos juntos, vamos lá. E aí, então, aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, e as últimas, vamos falar das últimas aqui, a Mosaic Fertilizantes, que é uma empresa de mineração, né, focada em fertilizantes, que a gente teve lá final do ano passado, e estamos fazendo um trabalho com eles ainda durante esse ano. A ZAIS, né, a ZAIS que é de lente de óculos e lente de contato, que fica lá em Petrópolis, a gente também teve lá no final do ano passado, e estamos continuando com o trabalho com eles. A Rumo, que a gente já começou esse ano com eles. Então, algumas empresas aí que estão, né, a Rumo, lembrando aqui, a Rumo é uma empresa de ferroprim, principalmente focada em ferrovias, que está concluindo a Norte-Sul no Brasil, está transformando o modal de transporte nesse país. Graças a Deus, estamos tornando um pouco mais aí, elevando aí para mais de 30% a parte ferroviária nesse país, né? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, quando
falando do nosso tema de hoje, né, da gestão. Quando olhamos para as empresas, né, a gestão nas empresas hoje, ainda vemos formas autoritárias ou até agressivas de gestão, né? E isso só cria barreiras, isso cria uma série de problemas, inimizades, um clima organizacional horrível e a performance do time como um todo cai e cai muito. E aí, o que a gente tem que fazer para quebrar essas barreiras? É claro que vai ter que ter uma mudança de cultura, né? E isso pode demandar bastante tempo, normalmente, bastante empenho, principalmente bastante empenho do time como um todo. Mas só assim que a gente vai ter a equipe unida de verdade e assim que a gente vai conseguir transformar esse cenário que é muito grave em várias empresas. E como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, né, primeiro passo, a gente precisa usar uma comunicação assertiva e não violenta, onde o interlocutor é o responsável pela comunicação e verifica o entendimento dela. Como que funciona isso? O interlocutor e o receptor. Na hora que o interlocutor vai explicar, né, na hora que o gestor vai passar alguma função, ele fala, explica e depois repete. Né? Por gentileza, você pode explicar o que você entendeu? Aí a pessoa explica. E se bater com o que ele falou, tá tudo bem, a comunicação foi bem feita. Se não bater, repete de novo. E o interlocutor sendo responsável significa que ele não pode transferir a responsabilidade, né? Você me entendeu, né? Aí que começa a dar os problemas de comunicação. E quando tem problema de comunicação, é claro que a execução nunca vai ser aquilo que a gente está pensando, tá certo? E aí depois o próximo passo é convencimento, fazer com que todas as pessoas possam enxergar e buscar as oportunidades para tornar o processo ainda melhor sempre. Então, muito mais do que aquela famosa crachazada, né? Eu sou diretor aqui, eu mando, você obedece, faz e pronto, fica quieto. Muito mais do que isso é o poder de convencimento, mostrar o quanto que aquela atividade é importante, que quanto abraçar essa oportunidade de melhoria é importante para todos, para a empresa como um todo e, claro, para esse colaborador também. E quando é importante para mim, eu vou fazer sem ninguém precisar ficar me mandando. Então, se é importante para mim, vai ser importante para a empresa, claro, tem que ser importante para a empresa, mas importando para cada um, sendo um valor para cada um, aí sim a coisa flui de maneira muito mais tranquila. E depois, para fechar, ter um propósito em tudo que é feito, isso torna tudo muito mais leve. E aí, é aquilo que eu acabei de falar, né? Eu faço porque é importante para mim, não porque tem alguém mandando, porque realmente eu sinto um propósito naquilo que eu estou fazendo. Existe um porquê real naquilo que eu estou fazendo. Existe um propósito, uma base forte, sólida, para que eu faça a atividade sem ninguém mandar. E aí, com a comunicação não violenta, usando convencimento e tendo propósito, a gestão humanizada irá gerar resultados sem dúvida nenhuma. E aí eu pergunto para vocês se isso que a gente apresentou aqui faz sentido para vocês, se está, quais são as expectativas de vocês, né? Quais são as expectativas de vocês para essa live de hoje, as perguntas que vocês tiverem, coloca tudo aqui no chat que a gente vai estar trazendo para o Grespan e para o Yoshida aqui, conversarem, discutirem e explicar tudo que vocês precisam. E eu vou lembrando que a gente aqui está na nossa série de lives, né? Vamos aí até o dia 4, né? O dia 4, onde a gente vai receber lá o Marcelo Takahashi, da Vale, né? Hoje na Vale, mas trabalhou na Toyota com a gente também, o Grespan lembra dele, muito bem. A gente vai receber o Takahashi no dia 4, na sexta-feira, dia 4, porque no dia 5 a gente tem o nosso workshop Gestão em Linha Emocional, totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente, precisa fazer inscrição. Então, por isso, eu vou colocando aqui no chat para todos vocês que ainda não fizeram a inscrição, fazer a inscrição. Quem já fez, pega o link, manda para os amigos, manda para todo mundo, para a gente encher a sala. Lembrando que são 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona o nosso treinamento completo, tá certo? Então, vamos lá, Yoshida, a partir de agora está contigo. Eu vou ficar com o pessoal aqui no chat, que está todo mundo já interagindo e colocando aqui a opinião, o que está esperando dessa live, todas as perguntas. Segue lá, está contigo. Bom, gratidão pela introdução, Borgomoni. Gratidão, Grespan, por sempre apoiar o nosso propósito.
E o tema de hoje é gestão humanizada. Nós fazemos gestão humanizada porque é bonito, Grespan? Ou porque é importante para gerar resultados? Eu acho que, bom, primeiro só a apresentação que o Borgomoni fez, ele já cobriu do 0 ao 100% do que a gente vai falar. Então, a gente vai ficar aqui dissertando sobre o assunto, mas ele já cobriu tudo ali praticamente. Aí, voltando à sua pergunta, hoje eu acho que o foco ele não é nem em um nem em outro, assim, diretamente, né? A gente está vivendo, principalmente agora, uma fase que você não consegue mais separar tanto a sua vida pessoal, familiar do seu trabalho, né? Antigamente a gente tinha algumas diretrizes ou crenças, enfim, né? Que era assim: você entrou na empresa, esquece tudo que está acontecendo na sua casa. Você saiu da empresa, esquece tudo que está aqui na empresa e volta para sua casa. Hoje isso é impossível, mesmo porque a gente está conectado a todo momento. A gente foi forçado a trabalhar de home office durante meses aí, há um tempo atrás, né? E com a sua família junto, e coisas que antes pareciam impossíveis de acontecer, aconteceram, né? Então, hoje sim, você tem que entregar resultado, né? Como em qualquer empresa, inclusive, quando eu penso em empresa, às vezes eu esqueço um pouco que eu trabalho numa empresa, mas eu penso como se ela fosse minha também, né? Como se fosse a minha Perfeito. lojinha ali, a minha lojinha de vender qualquer coisa, de vender sapato, né? Então, a Toyota é isso para mim, é a minha lojinha de vender sapato, né? Então, eu preciso entregar resultado? Sem dúvida, né? Para isso, eu tenho que matar alguém ou eu tenho que me matar de trabalhar? Não, Não, pelo amor não de é por Deus, aí, não, né? né? Mas por muitos anos, o entregar resultado, ele era vinculado a isso, né? Ele era vinculado a um Infelizmente, chefe né? que... Isso, Mão exatamente. pesada, Ele né? era exatamente ao bossing, né? Só ao cara que dava as ordens ali, era mal educado e você tinha pouco acesso a ele, porque se você dá muito acesso, você fica vulnerável, né? Então, o negócio do chefe antigo aí era não dar acesso a ninguém. A sala do cara ficava no fundo lá do andar, porta fechada, né? Imagine, pô, como que você entra lá? Hoje eu sento na Toyota a 6 metros do meu presidente, mesa com mesa, né? Então, e meus engenheiros sentam a 4 metros de mim. Então, imagine isso, né? As barreiras que foram derrubadas, né? Que bom, que Então, bom. mas assim, a gente tem algumas diretrizes, né, para ir seguindo também, que vão ajudando a gente a formar um trabalho, a fluidez do trabalho, né? Então, o Borgo falou lá no começo que às vezes a tarefa que você indica alguém para fazer, né, isso pode gerar algum Uhum. conflito dentro do departamento ou dentro da empresa, né? E pode mesmo, e gera, eu já vi muito sobre isso, Ciúmes, porque ciúmes, né? é, Frustração. como foi dito, né? Cada indivíduo é um. Às vezes você tem uma tarefa que precisa ser feita e você designa ela para alguém e essa pessoa que você está pedindo para fazer às vezes não estava muito ali na vibe de fazer isso que Uhum. você está pedindo e o outro do lado dele estava super na vibe, mas você é o chefão, então você só mandou, ó, vem aqui você e faz isso, pronto. Né? Você não Uhum. conversa com a sua equipe, você não entende o momento de cada um ali e tudo mais. Mas aí uma dica que eu acho que tem que ter, né? Qualquer equipe que você tenha, qualquer trabalho que você faça, seja na Toyota, seja na lojinha de sapato, tenha claro o que é responsabilidade de cada um, né? Então, faz a sua matrizinha de responsabilidade lá, né? Uhum. Desde o cargo mais alto até o cargo mais baixo, quais são as suas responsabilidades dentro do seu trabalho, né? Então, quem, sim, entre aspas, né? Quem que põe a mesa, quem que lava a louça, quem que guarda o copo, quem que, né? E aí, Quem é cliente fornecedor de cada processo, né? isso aí já é um passo até extra, né? Hoje eu Sim. estava conversando muito sobre isso, a gente entra depois, porque a parte de cliente é uma coisa super do nosso dia a dia e que às vezes a gente não percebe também. Mas Uhum. você tendo essa matrizinha fechada,
você vai depois, com o tempo, aprimorando ela. Porque você tem oportunidade, um gestor tem que conversar com a sua equipe, certo? Se você não conversa com a sua equipe, você não é um gestor, você é um chefe. Então, se você tem a matriz, você vai depois conversando com cada um e batendo um papo mesmo. Ó, isso que está designado para você hoje, né? Você Sim. gosta de fazer, tá legal, Uhum. faz parte, faz sentido para você, faz parte tem alguma ligação com o seu propósito ou não? Sim. Porque você estando numa empresa grande, às vezes, você tem inúmeras oportunidades de aproveitar as pessoas em outros departamentos, em outras áreas, ou até mesmo dentro da sua área, né? Na qualidade, na parte de manufatura, a gente dividia o veículo entre, basicamente, lado funcional e lado de aparência, né? Então, o lado funcional via lá chassis, né, roda, pneu, suspensão, direção, e a parte de aparência via lá acabamento interno, né, peças plásticas, etc. E às vezes você tinha gente trabalhando na parte de aparência que queria estar na parte de funcional e gente trabalhando na parte funcional e estava na de aparência. E por que eles estavam lá? Porque Uhum. em algum momento o chefe achou que era melhor eles estarem lá, né? Mas como você acha que vai ser a performance dessa pessoa trabalhando numa coisa que ela não gostaria e vendo ali do lado dele uma que ela gostaria e vice-versa? Então Eu, Vespa, converse com a sua equipe. sim, sim. E traduzindo em algumas palavras assim, né? Eu tenho que ter um propósito, todo mundo tem que querer, né? Tá alinhado com esse propósito. Aí tem a parte mental, que é atitudes, comportamento, tem a parte técnica e tem a parte preparo das pessoas e organização, né? Promoção de atividades. Isso é importantíssimo para a sistemática funcionar, né? Aí você falou da matriz de responsabilidade. Quando a gente constrói essa matriz de responsabilidade, essa situação que você falou das pessoas estarem não estarem na posição ideal, que elas se sentem melhor. Então, acho que 3 palavras que a gente podia continuar falando em cima delas é sinceridade. Cada um, né, não pode mentir. Eu estou satisfeito aqui porque me puseram aqui, então eu vou dar uma de superior aqui, mas eu não estou me sentindo bem. Então, eu tenho que ser sincero, né? E também, tudo que eu faço, como eu estou com um propósito, estou buscando, né, gerar o resultado que precisa, então tem que ter seriedade, né? Então eu não posso fazer de conta que eu estou trabalhando, fazer de conta que eu estou resolvendo as coisas, né? Então tem essa porção. E outra coisa vai ter toda hora um desafio novo, uma dificuldade nova, e desafio, a gente tem medo. Se eu errar, né, dá vontade de fugir da situação, né? Então eu tenho que ter coragem, né? Então como é que eu construo uma gestão humanizada onde eu posso ter a sinceridade, a seriedade, né, e a coragem, todas, né, nessa trilogia, eu vou falar assim, que a gente sabe que precisa resolver, senão a gente está limitando, né, o nosso resultado, né? Yoshida, esses 3 pontos que você colocou são super importantes, mas eu acho que eles se fundem ali na parte de confiança mútua, né? Perfeito, Então, perfeito. você tem que ter um ambiente de confiança mútua, né? A gente fala muito isso hoje na Toyota, né? A gente usa outro Uhum, termo, mas, enfim. E eu aprendi muito isso também fora uhum, da empresa, né? A gente está vivendo uma época agora. Vamos falar um pouquinho da pandemia aí. Você tem um monte de coisa certa e um monte de coisa errada, e você abre a internet e você tem inúmeras opiniões, todas divergentes sobre o mesmo assunto, né? Então, vacina, não uma vacina, competição pela verdade e não se sabe qual que é realmente a verdade, né? isso. E às vezes você vê um vídeo de alguém e você fala, porra, esse cara tá falando, eu vou acreditar nisso aqui. Mas por quê? Por que você vai acreditar em um e não em outro, né? Às vezes você gera ali uma confiança no que você está vendo, né? Então até brinco, né, que nessa pandemia eu falo assim, você acredita no quê? Você viu o vídeo do fulano, o vídeo do ciclano? Fala assim, ó, cara, eu tenho as minhas referências. Então tem um amigo meu que ele é formado em educação física e fisioterapeuta. Uhum. Se eu passo alguma coisa mal de muscular, não sei o que, é nele que eu confio. A minha esposa é médica, então tudo que envolve parte de saúde eu confio nela. Por quê? No final das contas, é isso que a gente vai procurar, né?
você tem que se basear nas coisas que você confia. Às vezes nem vai estar certo, pode ser que tenha outra opinião mais certa ainda, mas para você faz sentido, né? E você muitas vezes vai até relevar algumas coisas porque você tem essa relação de confiança. Então, dentro de um departamento, dentro de uma empresa, eu acho que o gestor ele é muito mais responsável do que os colaboradores que estão abaixo dele nesse sentido, mas nem sempre isso acontece, né? O gestor deveria favorecer esse ambiente do departamento de confiança mútua. Deixar as pessoas à vontade para falar, saber ouvir, né? Saber levar em consideração as opiniões, né? Mas a gente também não pode se esconder atrás da carapuça do gestor só, né? Eu acho que a gente também, muitas vezes, como às vezes você é subordinado de uma pessoa, está num nível hierárquico abaixo, você tem que passar para ele também esse sentimento de confiança, né? Falar para ele o que você acha, ser honesto, ser sincero, sem querer denegrir, sem querer falar quem é certo e quem é errado, mas assim usar esse tipo não é uma arma, mas assim ser honesto, porque aí vai gerar esse tipo de ambiente. E tem uma palavra japonesa, Grispan, que está muito assim relacionada com confiança mútua. Criar laços de união. A palavra chama-se Kizuna. Então, Kizuna é a gente buscar criar laços de união, né? Que nada mais é do que criar laços de confiança mútua, né? Não vai ter laços de união sem confiança mútua, né? E isso é na vida, né? Isso é na vida. Você vai levar para a empresa, mas é o que eu falei. O trabalho dentro de uma empresa hoje ele está cada vez mais próximo. Ele sempre foi, mas hoje a gente está conseguindo relacionar muito mais. Ele está cada vez mais próximo à nossa vida mesmo, à nossa vida pessoal. Você não consegue separar. Então, hoje você tem um relacionamento com uma pessoa, você é casado ou não, um namorado com outra pessoa. Como que isso vai para frente se não tiver confiança mútua, né? Como você está lá trabalhando com alguém, você pede para alguém colaborar, fazer uma análise de alguma coisa, se você não confia nessa pessoa, né? Como você designa alguém para fazer um trabalho, seja ele qual for, se você não confia, aí sabe o que acontece? A pessoa traz os dados para você e você fica lá. Por que isso aqui? Por que isso aqui? Por que isso aqui? Isso aqui está errado. Aqui você escreveu errado. Aqui você não sei o quê. Né? Questiona tudo, lógico. Né? Refuta tudo. Você esquece de ver a essência do que a pessoa está te trazendo, porque você quer conferir até as vírgulas, porque você não confia nem que ela está escrevendo português correto, né? É lógico. O seu trabalho como gestor é garantir que tudo isso esteja correto, né? Muitas vezes não vai estar, mas garantir que esteja correto é diferente de desconfiar de tudo que chega para você, de não ter essa maturidade. Agora, a transformação ela não vai acontecer por decreto, de fora para dentro, né? A transformação ela acontece de dentro para fora, né? Enquanto você esperar que alguém vá agir com você para você também agir assim com ele, né? Aí muitas vezes você vai ficar esperando por um bom tempo e perder oportunidades talvez incríveis aí para sua vida. Isso aí, se é para transformar, a gente que tem que começar transformando. Nunca fica esperando o outro começar para você tomar atitude. A gente principalmente não ficar, principalmente não ficar apontando que o outro está fazendo errado, né? Primeiro fala, eu estou fazendo isso errado, me ajuda, né? Ou eu estou vendo que está difícil para você, eu posso te ajudar, né? A atitude, né, prestativa que faz toda a diferença, vai construindo, né, esse laço de união através de eu estou me doando para você, né? Eu não estou aqui querendo levar vantagem em cima de você, eu só sugando de você, né? Nós estamos juntos nesse barco, então eu estou, né, gerando, né, uma ajuda para você, né? Sem pensar na volta dela também, né? Isso aí. Então, deixa eu fazer um intervalinho aqui, lembrando que a gente, no próximo dia 5 de fevereiro, né, sem ser o próximo sábado, o outro,
a gente vai ter o nosso workshop totalmente gratuito, né? O nosso workshop Gestão em Linha Emocional, totalmente gratuito, com direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente precisa estar inscrito. Então, mais uma vez, está no chat aí o link para fazer a inscrição, muito simples, nome, e-mail, telefone, está inscrito. Quem já está inscrito, manda para os amigos, espalha esse link aí para todo mundo, para a gente estar aí fazendo um workshop com a sala cheia, que vai ser bem bacana, tá certo? Então, vou ler um pouquinho o chat aqui, o pessoal dando boa noite aqui, José Cirila, Bianca, a Lete, Nivaldo, o Wildner, gratidão, Grespan, essa foto é do irmão do André Escambau, vai se ferrar, sabe que é minha mesmo, até eu leio, é brincadeira isso aí. A Bianca aqui, ó, tema fundamental, se comunicar bem e atender a essa atuação enquanto interlocutor responsável fará toda a diferença para a integração da equipe e para o alcance do resultado, é verdade mesmo. E o fluxo contínuo do processo também depende disso. Ajuda demais, né? Ajuda demais. Para ser contínuo de verdade, depende disso. Você tem razão. É isso mesmo, porque senão fica aquele fluxo que quebra, volta, né? Aí tem que refazer, tal. Um monte de telefone sem fio. Telefone sem fio, aquela bagunça toda, e aí complica demais. Então, vamos lá, pessoal, vamos interagir aqui. Qualquer pergunta, qualquer colocação, coloca aqui no chat para a gente trazer aqui para o Grespan, para o Eshida, para a gente estar discutindo, conversando aqui, interagindo com vocês, que quanto mais interativa for a live, mais legal fica. E a gente falou disso tudo, mas no resumo de todo esse negócio, a gente tem que ter propósito naquilo que a gente faz, tem que ser importante para cada indivíduo. É claro que a atividade vai ser importante para a empresa, mas se é importante para a empresa, é importante para cada indivíduo também. E aí o poder de convencimento do gestor faz toda a diferença. E aí, quando o gestor convence a pessoa que a atividade é importante, a coisa flui muito mais fácil. E assim, a gente vai transformando o ambiente de trabalho, né, com esses laços de união, com essa confiança mútua, fazendo com que as pessoas realmente interajam, pertençam ao grupo, e isso fica tudo mais fácil. E na hora que a gente tem um ambiente tranquilo, um ambiente de confiança, a gente consegue abrir o peito, né? Tirar aquela armadura do guerreiro, né? Que a pessoa normalmente veste na hora que vai entrar na empresa, né? Veste aquela armadura do guerreiro e, olha, eu sou invencível, eu sou imbatível, eu sou bom em tudo e nada me afeta e tal. E aí começa... Nunca errei na vida. Nunca errei na vida, né? Não preciso pedir desculpa para ninguém porque eu nunca errei, né? E aí começa esse tipo de problema e isso só gera problema dentro da empresa. E isso a gente tem uma série de casos e, infelizmente, hoje a gente está conseguindo podar, né, Grespan? Hoje a gente não tá mais permitindo que isso aconteça, mas o fundamental, né, a base de tudo é a gente realmente ter esse ambiente de confiança entre as pessoas. E para criar esse ambiente, o primeiro passo a gente que dá. E como que é esse primeiro passo, Grespan? Vamos lá. Eu acho que naturalmente você vai vendo que você vai aprendendo, que nem eu falei, você tem várias maneiras de aprender. Né? Você pode aprender com seus erros, você pode aprender com os erros dos outros. Né? Eu já tive ótimos gestores e já tive péssimos gestores. Né? Anti-exemplo também aprende. Também é útil. O péssimo, você aprende pra caramba. Você aprende tudo o que não se deve fazer. Você está vendo ali, ó, que não dá certo. Por que você vai fazer, então? Você está sentindo na pele, às vezes, né? Então, quando você tem a oportunidade de se tornar um gestor, você vai fazer aquilo, né? Ou não. Existem coisas ainda assim que essa falta de confiança, o que ela vai gerar? Ela vai gerar uma microgestão. Então, você vai estar preocupado com tudo, que eu falei, e com todos, e você vai querer fazer tudo, vai querer saber de tudo, o que hoje, numa empresa de grande porte, dependendo do cargo que você ocupa, é impossível, né? Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. E, às vezes, querendo saber de tudo, você vai saber de tudo pela metade, então você acaba não sabendo E também nada. atrasa as coisas, né? Se você está tomando tempo demais coletando esse tipo de microinformação que você não precisaria estar coletando, você está deixando de tomar decisão também, né? Sem dúvida, é a microgestão, né? Que é gerada pela falta de confiança mútua, né?
Você quer saber de tudo, você quer estar em tudo, você quer participar de tudo. Então, dificilmente você vai conseguir fazer a roda girar. Os trabalhos, né? Quando a gente falou agregar valor, seja lá qual for o trabalho a ser feito, né? Hoje eu tenho pessoas na minha equipe que elas vieram de diversos lugares, inclusive pessoas que eram operadores na Toyota, que fizeram a faculdade de engenharia e hoje a gente fez a contratação interna e hoje trabalham com a gente no departamento, né? Alguns têm algumas dificuldades, lógico, somos todos indivíduos, né? As dificuldades nunca vão ser as mesmas, mas alguns têm algumas dificuldades mais básicas, pelo menos hoje a gente considera básico, não tem como você trabalhar numa multinacional hoje sem você falar um bom inglês, né? Mas às vezes o seu foco ali era tão outro, né, na sua formação acadêmica que você não fala um bom inglês. Mas você tem outras qualidades excelentes. Isso não quer dizer que você não precise se aprimorar no inglês, ou seja lá em qual for a outra. Mas você tem que passar isso para o seu gestor honestamente e ele também perceber isso para te aproveitar no que você pode fazer de melhor. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa lá que veio de uma contratação interna, que era da produção, que é um cara excelente, só que às vezes ele tem uma deficiência com línguas ou em fazer um report, alguma coisa, algo que a gente vai desenvolvendo ele no meio do caminho, mas que agora não está bom. O que eu vou fazer então? Vou pegar e meter um pau no cara toda vez que ele cometeu um erro de inglês, toda vez que ele me trouxer um report, ou eu vou pegar ele e falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, toda interação que eu tiver com a produção, você que vai tocar. Porque o cara veio de lá, o cara sabe muito mais do que a gente disso, o cara conhece todo mundo, né? E aí a gente vai te desenvolvendo aqui nos seus reports, eu cobro que estude, né? Então você vai Sim, sim. estudar, hein? Vai estudar inglês, vai não sei o quê. Então, Mas pô, às né? Você vezes, Grespan, às vezes só falar estude inglês, a pessoa não entende. Agora, você fazer ele perceber que o inglês dele está limitando ele, aí ele vai atrás. tem vezes que tem que armar umas pegadinhas, né, Chico? Então, Sim. às vezes você bota o cara numa reunião e fala, reporta em inglês o que você fez, que o trabalho é seu, você que tem que fazer. Aí ele dá umas gaguejadas, passa vergonha e fala, pô, vou ter que estudar mais mesmo. Mas faz Isso. parte. E depois Faz eu parte até. do fazer perceber, né? Fazer perceber Mas que assim, precisa. quando acontece isso, e acontece, tá? Não só com inglês, acabou a reunião, a primeira coisa que eu faço é ligar para a pessoa. Se eu não tiver com ela no mesmo ambiente, eu ligo para ela, né? E falo assim, oh, pô, legal, obrigado, achei que você acertou nisso, 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 mas acho que tem algumas coisas que precisam melhorar, né? Você quer que eu fale ou você mesmo fala? E aí, muitas vezes, eles falam e eu só vou concordando e falo assim, então, vamos nessa, né? Você precisa da minha ajuda para alguma coisa? Como que tá hoje, né? E aí você vai fortalecendo esses laços e criando a tal da confiança mútua, né? Porém, não pode ser falso. Você não é uma máquina. Você não está fazendo isso só para criar confiança mútua. Você está fazendo isso porque é o que o Borgomoni falou. Está ligado com o seu propósito. Isso que faz sentido para você. Se não for para eu ter uma equipe assim, eu vou trabalhar sozinho em algum lugar, cara. Entendeu? Eu acho que ou isso começa a fazer sentido para os gestores de hoje em dia, ou eles não vão mais ter também muito espaço, porque as gerações estão mudando muito rápido, né? Você pega hoje uma pessoa de 20 e poucos anos, cara, ela não tem muita tolerância não com o chefe das antigas, sabe? E muitas vezes o chefe acaba passando vergonha, né? Só que isso vai destruindo uma relação, às vezes chega até a destruir um Vai, departamento, né? vai criando desarmonia, né? Porque a Exatamente. comunicação inadequada ou a dificuldade de comunicação, né, às vezes vai para o lado do agressivo, mas principalmente, mesmo que não seja agressivo, se a gente não fizer isso sinceramente, né, ela vai acabar se tornando um ambiente não sincero, não harmônico, né? Destrutivo, né? É, Se você pegar os pilares da Toyota, que são os mesmos pilares desde sempre, né? Kaizen, melhoria contínua e respeito às pessoas. Isso não muda, isso não muda, né? Quando a gente fazia as diretrizes do ano, que a gente colocava sempre em primeiro lugar a parte de segurança e qualidade,
você falou do cliente, né? O cliente Exato. não é só o cara que está recebendo meu carro na concessionária, né? Todos os stakeholders são clientes, dependendo do que você tá fazendo ali naquele momento, a linha de produção é meu cliente, né? Hoje, no nosso departamento, a gente é responsável por toda a matéria-prima que entra na Toyota, né? Antigamente, lá no CQ, a gente era responsável por todas as peças, né? Hoje, nesse departamento que eu estou atual, uma das nossas áreas lá é responsável por toda a matéria-prima. Então, a linha de produção é meu cliente, né? E depois que ele fizer o carro que voltar para mim, e eu, num outro departamento que eu tenho abaixo de mim, sou responsável pelo Customer Quality Division, para saber como que está o cliente recebendo o meu veículo, a satisfação do cliente, eu viro cliente da manufatura. Então, em um momento ela é minha cliente, depois eu sou cliente dela, né? Então, se você também não tiver isso muito bem hoje fixo, né, e levar isso com os pilares da Toyota, né, eu não falo nem da Toyota, você pode falar de qualquer empresa. Você pega a sua lojinha aí que a gente falou agora, coloca lá, o pilar da minha lojinha vai ser respeito às pessoas e melhoria contínua. Respeito às pessoas é mútuo também, né? Não é uma via de uma mão só. Melhoria contínua, põe no Google e vai estudar um pouquinho o que é e aplica na sua lojinha, né? Você vai ver, mas aplica mesmo, né? Você vai ver como muda. Não é porque é bonito, é porque é útil, né? Não é porque é bonito, exatamente. É porque faz sentido, né? E a parte de qualidade e segurança, hoje ela nem está mais nas nossas, digamos assim, escrita nas diretrizes, ela virou um basic skill. Um basic skill é assim, isso aqui já faz parte do nosso DNA. Não tem como eu estar aqui se eu não tiver conscientizado sobre segurança e sobre a Sim. importância da qualidade, né? Assim como Muri e Murá, né, que não se fala dentro da Toyota, mas está implícito, né, porque tem que ter trabalho padrão, tem que ter condição de fazer o trabalho, mas nas literaturas que estão no mercado em geral, mal se fala, né, das palavras Muri e Murá, e mesmo assim as leituras não são completas, não são abrangentes, né, porque pouca gente entende de verdade o que é o Muri. Um botão que é muito difícil de apertar, não tem nada de sobrecarga, mas dói o meu dedo e não tem condição de trabalhar o dia inteiro com o botão, que daqui a pouco o meu dedo ficou com o formato do botão e me dói o dedo e eu não consigo apertar ele, né, por exemplo. Então, só um exemplinho assim para... Deixa eu ler um pouquinho mais o chat aqui, ó. O Wildner colocando: o mais importante é estarmos conscientes e percebermos como estamos agindo como gestor, sem perder a essência. Há muitos casos de um ótimo funcionário, mas que quando assume uma área como gestor, muda seu jeito de lidar com as pessoas e perde a conexão com a sua equipe. É verdade, infelizmente tem caso assim, sim. É verdade mesmo, Eudina. Tem casos assim, e isso, infelizmente, é de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas, isso é essência de cada um, né? Isso é essência de cada um. E a gente não pode, essa pessoa não pode se mudar, né? Se moldar conforme o cargo que você tá exercendo, né? Você tem que ser você, e ponto final. E quando acontece isso, é bem complicado mesmo. E o Borgo, Toledo... deixa eu Oi. pegar Opa, deixa eu pegar vai o lá. gancho disso daí. Isso sim, o Wildner sempre ele tem umas ótimas colocações, isso acontece muito mesmo, mas aí entra o lado da gestão. Porque no final das contas, o cara que era um excelente técnico ou um excelente vendedor, sei lá, e virou um gestor, ele foi promovido por alguém, né? Então, a gestão tem essa responsabilidade de olhar ali para a equipe inteira e falar assim, quem vai ser o próximo gestor, né? E não é porque o cara é o mais inteligente, ou é o melhor tecnicamente, ou é Ou o mais melhor em antigo. vendas, que o mais antigo, porque às vezes a gente tem essa cobrança interior, né? Pô, o cara tá aqui há 20 anos já, meu, vou promover ele. E aí você esquece de tudo e aí, meu, já era, entendeu? Já é. E às vezes você tem um cara de 6 anos e um de 20 e o de 6 está muito mais preparado para ser um excelente gestor, né? E aí é o começo do fim, tá? É o começo do fim, porque você vai agregando poder a pessoas que não estão preparadas para isso.
E e desmotivando as que que têm capacidade. desmotivando as que têm capacidade, e em algum momento essa pessoa que foi promovida, se ela for honesta com ela mesma, ela vai falar, meu, que saudade que eu tenho de ser lá o engenheiro sênior, de cuidar ali, de fazer os meus relatórios, não sei o quê, né? Porque quando você fala na parte, eu quero ser promovido, né? Eu quero ser um gerente, eu quero ser, é tudo muito filosófico, é tudo muito bonito, né? Às Tem vezes ali o só quer o negócio, salário e o status, né? o status, né? Eu sou gerente, eu sou não sei o quê, mas é uma bucha, hein? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Você tem que gostar e você tem que estar alinhado. O lance do alinhamento Preparado, né? neurológico, preparado. Se você não estiver preparado, você tem que ser pelo menos humilde para falar assim, eu não estou preparado e preciso de ajuda, né? Deixa eu procurar o Winners Alliance, deixa eu procurar alguma empresa que vá me ajudar a me entender para eu começar a entender os outros, porque a gestão começa por aí, né? Mas é difícil isso acontecer. Por isso que eu falo, a responsabilidade de quem vai ser promovido ou não e do sucesso dessas promoções e do departamento e da empresa, e seja lá o que for, é do gestor. Não adianta a gente jogar a responsabilidade para a pessoa que foi promovida que está exercendo mal o cargo dela. Aí. Aí, desculpa, Borgo, pode Não, puxar não, aí. não, é isso mesmo, fantástico, excelente colocação. É isso mesmo, tem que ter essa responsabilidade de quem fez, né, a ação de promover essa pessoa e essa pessoa também que tem que chegar lá e ajustar esse cara, falar, meu amigo, né, não é por aí, né, não é porque você virou gestor que você vai ser arrogante, né, tratar ninguém mal e qualquer coisa assim. E treinar essa pessoa um pouco melhor para ser um gestor melhor, né? E o Toledo colocou aqui também, ó, é fundamental a empatia para que a gestão seja construtiva e como foi comentado, todos nós somos passíveis de erro. Quando alguém da nossa equipe precisa de ajuda, precisamos estar disponíveis a sermos sinceros. É isso aí, Toledo. Gratidão pela presença aqui. E é exatamente isso mesmo. A gente tem que ter essa empatia, se colocar no lugar do outro e estar apto a solucionar o problema do outro. Não só falar, realmente dói, né, incomoda, mas sim se colocar apto a solucionar isso. E quando alguém precisa de ajuda, o gestor é o primeiro que tem que chegar lá, estender a mão para que essa pessoa seja amparada, se sinta bem, que esse ambiente se torne um ambiente realmente de confiança, né? Para que a pessoa possa pedir ajuda e ser amparada para isso. Porque a pessoa que pede ajuda e toma e toma um tapão, nunca mais vai pedir, vai esconder todos os problemas, e isso é o maior problema que pode ter, aquele problema escondido, não é isso, Crespão? Sabe uma das coisas mais É. tristes que eu acho que tem em empresas? E eu não... A Toyota, cara, ela tá, graças a Deus, evoluindo muito nisso. Vocês sabem como ela era defasada nessa parte de RH há anos atrás, e hoje ela está com ideias maravilhosas, evoluindo muito. Mas uma das coisas mais tristes que eu acho que tem é uma empresa colocar um período de feedback, Hum. né? Você fala assim, olha, Tem data, né? é, Tem é calendário de feedback, né? do dia 6 de janeiro a 21 de janeiro é o período dos gestores darem o feedback para o pessoal. Cara, uma vez por ano, você vai vomitar o quê no cara? Entendeu? Você vai pegar as coisas do último mês ali e falar, deixa eu ver o que ele fez. Você vai procurar alguma coisa certa, alguma coisa errada. Tem gente que nem procura errada, né? Porque feedback construtivo é difícil. Falar coisa E, boa é fácil, todo mundo e é fala, bem né? frequente aquele negócio que o cara fez 10 anos atrás, você fica todo ano batendo naquela tecla, mas é só passado, já mudou tudo, mas você... E aí o que você ouve é assim, porra, mas eu trabalhei o ano inteiro. Você está me falando isso agora, né? Quando É, você ouve, porque tem quem pensa e não fala, que é pior ainda, né? é. Então, o feedback ele é uma ferramenta, o feedback é um presente. É um presente que o gestor dá e que o gestor também recebe, porque eu adoro o feedback 360. Né? Ainda mais quando eu falo assim, ó, você podia melhorar nisso. Cara, se eu vi isso de um cara que está, às vezes, numa posição de dinheiro sênior, de dinheiro pleno, você fala, meu, boa, boa, obrigado. E aí vai construindo tudo aquilo lá, né? Confiança mútua, confiança mútua. Quando você percebe que é sincero. Então, é o que eu falei, terminou uma reunião,
fez uma atividade com o cara, né? Tá ali no dia a dia, recebeu um e-mail, feedback na hora, né? Não é nem feedback é um nome bonito. Converse com o seu pessoal, seja honesto, peça para eles falarem sobre você, dê essa liberdade, né? Se interesse não só pelos profissionais, mas também pela família que está por trás de cada um, né? Ainda mais nesse período que a gente está passando, né? Então, tudo isso vai tornando essa confiança mútua, esse laço cada vez mais forte, para atingir uma maturidade em que, naturalmente, você vai ter uma equipe coesa, uma equipe que todos estão remando para o mesmo lado. Sempre vai ter... Eu falei hoje, eu tenho 2 gerentes abaixo de mim e 4 coordenadores. Hoje eu falei para dos meus 2 gerentes, né? Eu falei assim, gente, vai ter dia que eu vou estar para baixo, vai ter dia que vocês vão estar para baixo, né? A gente estava falando sobre construir essa equipe forte, né? Mesmo assim, a nossa equipe é muito forte, mas eu sempre falo isso com eles. E aí eu falei assim, então, o que é legal? Quando um está para baixo, a equipe forte, ela traz o grupo para cima. O trabalho não perde, né? O trabalho não como que eu diria, prejudicado, né? Então, Ajuda mútua, né? Um apoia o outro, cobre o outro, né? Tipo, pensem nisso. em geral, Reflitam sobre isso. cada um tá cuidando do seu umbigo e esquece que você precisa de quem tá te apoiando sempre, né? E humildade. O primeiro passo de um Hansei é você Reflexão, né? admitir o seu próprio erro. Isso. Primeiro, na Toyota, né, a gente tem lá a atividade de Hansei. Então, você fez uma atividade, depois dela, normalmente faz um Hansei, que é uma reflexão sobre essa atividade que foi feita. Então, a gente já lançou um carro novo. A gente acabou de lançar, a gente faz um Hansei, uma reflexão sobre como foi essa etapa de projeto do carro. O que deu certo, o que deu errado. Só que enquanto você fica apontando o dedo para todo mundo que fez coisa errada e não olha o que você fez de errado, o que você poderia ter feito. Às vezes você não fez nem nada errado, mas você sempre poderia ter feito algo melhor, né? Enquanto você não é humilde o suficiente para ver isso em você, na sua equipe, conversar com cada um, né, você não pode nem começar essa reflexão, né? Agora, aí a gente vai longe, hein, Borgo? Porque aí vai falar do ego, né? Mas é por aí mesmo. Se a gente não deixar o ego no segundo plano, a gente não consegue construir um ambiente de confiança, porque a gente vai ficar sempre, olha, eu sou o infalível, eu sou o bom, eu sou, né, a armadura do guerreiro, né? Veste aquela armadura e ó, eu sou infalível, né? E se a gente não deixar o ego de lado, para ser humilde o suficiente para chegar e falar, olha, eu poderia ter feito melhor aqui, eu poderia ter feito melhor ali, e deixar um ambiente favorável para que todo mundo abra o peito do mesmo jeito, né? E falar, olha, tudo bem, aqui eu fui muito bem, mas ali eu preciso de ajuda, né? Alguém pode, né, me ajudar aqui, me ajudar ali. Aí que a gente constrói um ambiente saudável, né? Um ambiente onde as pessoas confiam uma nas outras, onde a gente possa assumir os erros, assumir onde que a gente não é tão bom, né? O ambiente da confiança mútua é aquele que eu posso abrir o peito tendo a certeza que eu não vou levar nenhuma facada no peito. Imagina o poder de uma ação de um gestor falar para a equipe inteira dele que ele errou, falar assim, ó, sabe a atividade que eu fiz aqui, ó, eu fiz uma reflexão sobre ela e eu acho que eu poderia ter feito diferente, sabe? A gente agiu ali um pouco no calor que estava no momento, tudo, tomou uma decisão tal, foi a melhor que a gente conseguiu tomar naquele momento, mas refletindo um pouco em cima daquilo, né? Se eu fosse hoje novamente tomar essa decisão, talvez eu fizesse diferente, eu acho que aqui era um caminho melhor, tudo. O que vocês acham? Se você, numa posição de gestão, falar isso para a sua equipe nunca mais vai esquecer isso. E você vai estar ensinando desde o júnior, do nível hierárquico mais baixo que tiver ali, até o
o seu imediatamente ali abaixo, coisas que eles nunca mais vão esquecer, né? Eu ouço de pessoas dentro da Toyota falando assim, nossa, Grespan, eu não conseguia nem conversar às vezes, com gestores antigos que tinham o seu cargo, né? Eles eram meio intocáveis, assim, né? E aí você chega de manhã, cumprimenta todo mundo, e aí como que você tá? E a família, e seu filho, e aí, pá, ó, beleza? Então, vamos tomar um café junto? Pô, tomar café não é crime? Porque eu não vou estar trabalhando na hora que eu tomo Pô, café, vão me sabe? chamar de puxa-saco aqui. Alguma coisa assim, sabe? Então, tem que mudar, gente, tem que mudar. Essa gestão antiga tem que acabar, e a gente tem que buscar esse lado humanizado, aí, como diz, plagiando o título do bate-papo de hoje. Muito bom, muito bom. E a gente precisa E, ter isso muito presente, a cada dia tá acendendo essa chama de novo aí, porque infelizmente acaba voltando aquelas velhas práticas se a gente não está todo dia realimentando isso, né? Como o Grespan falou agora, né? Chamando para tomar um café, um bate-papo informal, conversando com a equipe, não só aquele feedback que o RH obriga, né? Fazendo aquele bate-papo com a equipe, num papo aberto, isso faz toda a diferença, isso torna o ambiente muito mais agradável, né? Aquele café que a gente fazia geral, né, na sexta-feira, começou como obrigação, depois a coisa fluiu um pouco melhor, mas no começo era obrigação, né? Fazer aquele café para mostrar que está tudo bem. Deixa eu ler aqui um pouquinho mais, aqui a Thaís colocando, desde há de ser há de ter muita maturidade e coragem para ser humilde, é verdade. Não tem nada pior do que a gente orgulhosa e arrogante. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Peraí, me perdi um pouquinho agora é aqui. Bianca, iPhone da Voltou. Bianca. O iPhone da Bianca. Pessoal, uma dúvida. Supondo que tem uma missão de estruturar ou reestruturar um time. O grupo de hoje estaria em desenvolvimento, precisaria criar uma coisa em relação à prática técnica, precisaria Parte a parte técnica, né? técnica precisaria de desenvolvimento, capacitação em Capacitação. relação às pessoas e precisaria diretrizes bem estabelecidas. Bem estabelecidas de um E de um acompanhamento. acompanhamento pontual. A necessidade principal de um trabalho para a integração e construção de um relacionamento de confiança entre integrantes envolvidos. Qual a característica para o gestor desse time precisaria mais? Perfil técnico, devido à demanda para os processamentos, ou perfil mais voltado para a gestão de pessoas, que não é tão técnico, mas totalmente voltado para pessoas. Minha opinião, gestor tem que ser mais voltado para a pessoa. Parte técnica, você pode contratar alguém para passar, fazer um curso de qualquer coisa aí, que seja interno ou externo, né? Pode ser internamente essa parte técnica desenvolvida ou externamente contratando, mas o gestor tem que ter a parte pessoal mais desenvolvida. A gente conhece alguns gestores que, inclusive, não conhecem nada tecnicamente, porque mudam de empresas e são gestores com maestria, né? Com maestria. A parte técnica, a parte de ferramenta, de conhecimento técnico, é muito mais tranquilo você poder fazer um treinamento com a pessoa e ela absorver. Simples assim. Agora, a parte de gestão é mais complicado fazer esse tipo de treinamento. Essa é a minha opinião pessoal, não sei a do Grespan nem do Yoshida. Vamos lá. Eu estou lendo aqui, até abri a mensagem para ler. Bianca, primeiro que você tem uma missão bem difícil, porque eu acho que reestruturar um time é mais difícil do que estruturar. Parece que você está começando uma empresa aqui. Se você estiver começando, é um pouco mais fácil do que você está reestruturando, na minha opinião, né? Mas aí o que eu acho, indo para a sua pergunta diretamente, sem dúvida nenhuma, o perfil mais voltado para a gestão de pessoas, tá?
Dependendo, eu não sei, né? Tem muitas coisas que entram como variáveis aqui, que é quanto tempo você tem para fazer tudo isso, né? Qual que é o seu lead time? Você vai ter que quebrar esse cronograma aí, etapa por etapa, dependendo da importância que tem cada passo que você vai dar. Mas eu acho que se você tiver uma pessoa que entende realmente de gestão, e dependendo do tamanho da empresa que você está falando, não necessariamente dentro do universo que você está vendo ali, você vai ter todas as respostas, mas você vai estar bem relacionado dentro de um círculo ali na empresa para buscar e usar todos os braços da companhia, né? Então, primeiro, você sendo um bom gestor, se comunicando bem, conseguindo saber cada um ali quais são os pontos fortes e os pontos fracos, colocando a pessoa certa no lugar certo. Hoje, em empresas, você não tem mais espaço para estar com a pessoa certa no lugar errado ou a pessoa errada no lugar certo, se é que isso existe. Né? Por quê? É tudo hoje muito enxuto. Né? Então, você tem alguém ali especializado em alguma coisa, ele tem que estar sendo usado onde ele está especializado. Né? E, às vezes, isso numa companhia, você vai criando tantas barreiras entre departamentos, que você tem, às vezes, uma pessoa excelente lá no outro departamento que serviria como uma luva para você, mas o outro gestor não segue porque em algum momento você brigou com ele, fez alguma coisa. Então, o gestor aí é o que vai fazer toda a diferença, tá? O sistema de gestão que vem desse gestor. Eu tenho um exemplo, eu estou agora, a gente vai ter uma pessoa que a gente vai estar puxando para a nossa equipe, né? E eu abri lá toda a carta que eu tinha de opções e etc, etc, e falei assim, puxa vida, quem que eu vou buscar, né? Eu queria alguém aqui de dentro, é um cargo já um pouco mais alto, tudo, não sei o quê. Mas eu tenho que ter com a pessoa certa no lugar certo. E eu achei um. Eu acho que eu li uns 200 nomes. E eu achei um. Eu falei, cara, é esse aqui. É esse aqui, eu conheço esse cara desde 2005, ele já foi comigo para o Japão, fez um curso assim, 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 nananana. É ele aqui, ó, é ele, é ele. Aí eu falei, deixa eu ver onde ele está hoje. Ele está numa operação, envolvido num projeto novo, de um carro novo que a Toyota vai trazer. Eu falei, não vão liberar ele nem a pau, cara. Eu já pensei em desistir antes de começar, sabe? Aí eu liguei pro gestor dele, conversei meia hora, ele falou assim, Grespan, você vai ter que me pagar um chopp, cara. Porque com tudo que você está falando, não tem como eu segurar o cara aqui. Ele vai servir aí para você como uma luva e isso é bom para a companhia, não é bom para você ou para mim, né? Então vamos aí fazer a Fantástico, papelada fantástico. e vamos para aí. Você deve conhecer esse cara que eu estou falando. Vamos fazer a papelada e vamos tocar para frente, né? Então, assim, talvez se eu fosse um cara muito bom tecnicamente, eu poderia cobrir um pouco essa atividade aí, mas se eu fosse um mau gestor, eu não conseguiria trazer esse cara para a minha equipe agora. Então, assim, eu acho que é a gestão aí que vai fazer a diferença, tá bem? E, Maravilha. e você não fugiu não desistiu, né, dessa situação que era É, importante, né? Que bom. never give Faz up. muito parte. Isso, É isso aí. Grespan, fantástico. já estouramos o tempo para variar um pouquinho. Infelizmente, o papo está uma delícia, mas eu tenho que te pedir as considerações finais. Deixa uma mensagem bacana pro pessoal aí, vai lá. Tá, bom, pessoal, primeiro, muito obrigado por estarem aí, né, nessa noite de quinta-feira. Como eu falei, a minha primeira do ano, fico muito feliz de estar aqui. Mensagem que eu deixo assim, parece um pouco jargão, mas o mundo está mudando muito rápido, tá? Muito mais rápido do que a gente pensa, né? E às vezes a gente fica numa fobia de querer se atualizar em tudo, de querer saber tudo, de querer fazer, né? Que a gente esquece um pouco da essência daquela que traz aquela paz de espírito para a gente, sabe? Que é você estar realmente ligado com o seu propósito, para parar um pouquinho para pensar, respirar fundo, ver se o que vocês estão fazendo realmente faz sentido para vocês na vida, né? Não só no trabalho, né? Porque, como eu falei, tudo está junto, né? Estudem, se apliquem, mas
depois que vocês descobrirem o que faz sentido. Né? Não sai fazendo um monte de curso, não sai lendo um monte. Ler livro sempre é bom, mas Ou não sai fazer fazendo um porque está monte na de coisa. moda. Isso. Faça o que faz sentido, acompanhe as mudanças no seu pace, mas no seu ritmo, mas desde que faça sentido para você. Se você chegar à conclusão que o que faz sentido para você é largar tudo, ir para uma comunidade, meditar, ajudar o próximo de uma maneira mais efetiva, faça isso. Se você achar que o que faz sentido para você é seguir carreira numa empresa, ter alguma atividade social fora disso, né? Faça isso. Mas nessa loucura que está, vão atrás do que faz sentido, do que está ligado com o propósito. Acho que é isso que vale, tá bom? Maravilha, gratidão, Grespan. Que mensagem bacana. Tudo que é conectado com o propósito faz sentido, é muito melhor para a gente e para o universo como um todo, para o todo, que é o mais importante. Yoshida, considerações finais, vai lá. Gratidão, Grespan, gratidão a todos pela presença. E lá no começo da minha carreira na Toyota, eu fui para um treinamento de 3 anos no Japão. Primeiro relatório do treinamento, meu gestor lá falou assim: Yoshida, parâmetro técnico, anota onde você quiser para sua referência. O importante é que você critique tudo que você está vendo, porque o que você está aprendendo aqui pode não servir para você lá no Brasil. Aí ele completou, ele falou assim: Yoshida, o importante não são esses parâmetros, o importante é que você consiga perceber e enxergar o que está bom, não está bom e tenha opinião em relação a melhorar. E aí ele completou a frase dizendo assim: Yoshida, se você deixar, você vai passar 3 anos aqui no nossa divisão aqui, vai só transpirar. E ele falou assim: você tem que estar consciente. O que eu aprendi com isso? Que quando a gente perde a consciência, a gente vira um zumbi, eu vou dizer assim, né? Então o tempo vai passando, você não está bom, mas você faz de conta que está bom, né? E vira um círculo vicioso que você não progride. E dói quando você faz reflexão. Aí o que eu, né, hoje entendo, né, que faltou para mim, né? Que eu fiquei várias épocas zumbizando, né? E eu perdi tempo com isso. O que foi o ponto, né, que gerou a oportunidade para o zumbi aparecer? Falta de propósito. Então, primeiro foi falta de propósito. Se tivesse propósito, eu ia zumbizar menos, né? E o segundo ponto que acho que faltou bastante lá em alguns momentos foi coragem. Porque aí você tá cheio de problema, né? Você não olha para dentro porque dói. Falta coragem para olhar, falta coragem para resolver. Aí você começa a mentir para você mesmo, né? Ah, eu sou bom. E o resto que é tudo ruim, para cá, para lá, para cá, né? Até um dia que me deram um belo chacoalhão e disseram assim: ó, você é o único cara bom, o resto do mundo tá errado. Daí eu comecei a acordar, né? Isso aí já tinha mais de 10 anos de empresa. Então é duro quando você não recebe, não sabe pedir ajuda, não sabe perceber, né? E tá de ouvido tampado e não escuta os sinais que estão à sua volta, né? Por quê? Porque faltou consciência. Então lá atrás falaram: Yoshida, tenha consciência. Mas aí você esquece de ter consciência e fica zumbizando. Mas é um pacote que vem junto, né? Propósito, consciência, né? E sinceridade com você mesmo, né? Coragem, né? Então isso aí é importantíssimo, a gente ir aprendendo durante essa vida. Por isso que nós falamos que hoje nessa live tem 70 anos de experiência vivida e que essa experiência vivida, né? Errei aqui, errei ali, e as reflexões que vieram disso ajudem, né? Cada um de vocês, né? Cada um de nós a progredirmos, né? Então, hoje o propósito do Yoshida é muito claro, junto com o Borgomoni, né? Desenvolver pessoas, né? Que progridem e progredindo estão ajudando as empresas a progredirem.
as empresas e pessoas progredindo, nós estamos progredindo como país. Né? E que todo o conhecimento que se adquiriu nessa grande jornada sirva para inspirar mais pessoas a progredirem, né, a todo vapor, sem desperdícios de vida, né, vou usar essa expressão. Então, gratidão a todos e espero que a gente continue, né, todos que estão aqui, continuem. O Borgomoni usa a palavra egrégora, né, nessa grande egrégora, né, promovendo o desenvolvimento das pessoas. Gratidão a todos, pessoal. Gratidão, gratidão, Yoshida. Já ficou emocionado. Para variar, o Yoshida fica emocionado. Gratidão, Yoshida. Gratidão, Grespan. Gratidão a cada um de vocês. Deixa eu lembrar aqui que amanhã a gente vai estar recebendo uma pessoa super especial. A gente vai estar recebendo o Ramon Farias, que é gerente de projetos e desenvolvimento da parte de melhorias, né? Lá na ZAIS. Então, é a primeira vez que a gente vai receber o Ramon aqui. Contamos com a presença de todo mundo. Chama os amigos. A gente vai fazer uma live também fantástica, assim como foi essa que a gente fez com o Grespan hoje. E aí, mais uma vez, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que estão aqui despendendo com a gente aqui o nosso bem maior, né, que é o nosso tempo, aquilo que não volta, aquilo que é efêmero, que a gente não consegue dar replay. E vocês estão aqui agregando valor, né, agregando valor, adquirindo um pouco de conhecimento nesse tempo livre de vocês, e isso já torna vocês pessoas bastante especiais. E faz com que a gente tenha certeza que a gente está no caminho do nosso propósito, que é de desenvolver pessoas, de transmitir conhecimento, e porque o conhecimento é como a gente fala, aquela história da vela, né? Que a gente vai, uma vela quando encontra outra, uma acesa, outra apagada, no final as duas saem acesas, e assim a gente vai disseminando o conhecimento. Eu não perco o meu porque eu estou transmitindo, e sim eu aumento a luz que existe no mundo, a luz que existe ao redor, com a soma de todas as velas. Então, mais uma vez, a nossa imensa gratidão a cada um de vocês que estão aqui. E, a partir de agora, microfones abertos, porque a nossa gratidão é para vocês. Gratidão a todos. E nosso aplauso vai para vocês. Imensa gratidão. Valeu, gente. Gratidão, Amanhã, gratidão. aqui de volta. Gratidão. Valeu. Valeu.